PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Está começando mais um pré-market aqui na BMC. Eu sou Marco Prado e junto com os comentaristas, hoje Marcel Martins e Eduardo Garuffi, iremos trazer as principais notícias do mercado financeiro nessa segunda-feira, dia 11 de setembro. E por sinal aí, já passaram 22 anos, né? Dia 11 de setembro aí, da tragédia que aconteceu lá nos Estados Unidos, 22 anos. Bom, em mais uma rodada aí de tentativa na economia, a China afrouxou nesse domingo, ontem, né, as regras para as seguradoras investirem em ações. No final dessa semana entra em vigor também o corte do compulsório bancário em moeda estrangeira de 6% para 4%. Divulgados na sexta-feira, no final do dia, na noite, o CPI de agosto veio com uma alta de 0,1%. Ficou aí abaixo da estimativa, que era esperado 0,2%. China continua aí mostrando dados tímidos. O PPI manteve o recuo ali de 3% anual. Na quinta-feira, sai a produção industrial chinesa. A inflação também aí é destaque nos Estados Unidos, onde deve testar aí as chances de mais um aperto de juros esse ano. Nova York tem outros indicadores importantes, como também vendas no varejo. Na zona do euro vai sair, o Banco Central Europeu faz a reunião na quinta-feira. Aqui, a aceleração prevista para o IPCA, né, de agosto, que sai amanhã, em plena terça-feira, que deve esvaziar ainda mais a esperança do cupom assumir uma postura aí um pouco mais dovish, né? O corte de juros aqui deve cadenciar em 0,5%, não em 0,75%, que algumas pessoas mais otimistas imaginavam. Nas últimas semanas, os investidores aí, a investida, na verdade, do petróleo, né? O preço do barril do petróleo foi para $90 o barril do Brent, e aí superado o PIB mais forte no segundo trimestre, e o ceticismo com o déficit fiscal zero, né, em 2024, e o reajuste dos combustíveis já vinham reforçando aí os argumentos por um corte de apenas 0,5%, é o que o mercado deve imaginar isso. A principal pressão aí para o IPCA, que deve mais do que dobrar de 0,12 em julho para 0,28, ou seja, mais que o dobro, né? Em agosto deve vir aí o retorno dos preços da energia elétrica para o terreno positivo, devido ao fim aí do desconto do bônus de Itaipu, ou seja, energia também pressionando um pouco mais o IPCA, que acumulado nos 12 meses também deve acelerar fortemente de 3,99 para 4,66, segundo as pesquisas, né? Que também hoje, falar em pesquisa, na agenda do dia a gente tem o Boletim Focus, que vai sair daqui a pouquinho às 8h25, e a gente vai trazer o Boletim Focus em primeira mão. O mercado financeiro ainda mantém a estimativa de uma Selic terminal, né? Na verdade, na casa de 9%, aí, mais ou menos é a expectativa do mercado financeiro. Também, aproveitando que já estamos falando da agenda do dia, o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central Europeu, participa de uma reunião hoje, e aí nós temos Boletim Focus, 8h25, a agenda bem fraca hoje, aí não tem muita emoção não. Mas, para repercutir esses assuntos e outros mais, já vou convidar logo de cara, ele que está chegando aqui, estreando na BMC, Marcel Martins. Fala, Marcel, bom dia, obrigado pela participação. Eu que agradeço aqui, obrigado. Primeiro, o convite presencial aqui, é uma honra em poder contribuir com todos que nos assistem, para todos que são fanáticos aí da BMC News. Mercado financeiro na veia, Marcel. Bom, trouxemos essa questão de China, né? Acho que vamos começar primeiro quem está dormindo, né? Depois a gente fala de Europa e fala um pouquinho dos Estados Unidos. E também repassar para o investidor a cotação, como é que estão as bolsas trabalhando. Opera tudo em alta, mas eu já passo para você no detalhe daqui a pouquinho. China, os estímulos ali timidamente vêm surtindo algum efeito ou
podemos esperar ainda demorar para a segunda principal economia do mundo começar a dar uma expectativa melhor para o mercado? Como é que você avalia? Vamos falar um pouco, o Marcel está trazendo aqui, notícia cabeça fresca, né? Para falar de China para o telespectador. Bom, a gente sabe que qualquer efeito por parte do composto asiático afeta diretamente todos os mercados, né? Sem exceção, ninguém fica de fora de qualquer agito ocorrido por lá. E vale ressaltar que investidor, trader, até investidor em cima do muro deve ficar bastante atento com qualquer novidade que vem do composto asiático. Sim, sim. Lá, por enquanto, timidamente, a gente tem algumas medidas que o Banco Central, o Banco Chinês, na verdade, né, vem executando, mas não está surtindo muito efeito, não. Eu vou trazer agora um pouquinho a cotação das bolsas lá fora. Vamos ver como é que está trabalhando, Marcel, nessa segunda-feira, porque aparentemente a gente está tendo uma semana começando um pouquinho mais otimista do que as demais. Estou puxando aqui, estou abrindo a minha plataforma para poder passar para o investidor aqui, que começou segunda-feira, dia 11 de setembro, hein? Já faz 22 anos, Marcel, 22 anos ali, que a gente teve aquele trágico dia do 11 de setembro das Torres Gêmeas. Bom, mas vamos lá. A Coreia, KOSPI na Coreia, está com uma alta de 0,36. O índice Japão Nikkei está com uma queda de 0,41. Marcel, o Japão aí, eu tenho percebido que desde a semana passada tem mostrado um pouco de fraqueza. Você também está com essa percepção? Que o Japão está dando uma refugada, cara? Eu acredito que sim. Sem contar que está rolando até... Nem murmúrios, a Apple praticamente perdeu 200 bi de reais só da gente saber que muito provável que a grande criadora aí dos smartphones talvez deixe aí de operar nesse composto asiático, China, e volto a lembrar que qualquer sombra não absorvida, tendo esses impactos negativos, traz bastante receio por parte dos investidores. Então, parece que não para os menos atentos, mas composto asiático, reforço, é um dos mercados mais importantes que tem para que a gente fique antenados e não encontre caminhos ruins aí e não atrapalhe os investidores. A gente pensa de Ásia, né? Quando a crise da Ásia em 95 foi uma coisa terrível, né? E isso faz tempo, né? Nós estamos passando, né? Depois a gente teve aí, hoje, 22 anos de 11 de setembro. Mas enfim, falando um pouco da Europa, vou trazer a cotação, só para finalizar, que eu estava falando da bolsa do Japão e da Coreia, e vou falar um pouco da China, né? Que as bolsas Hang Seng fechou com uma queda de 0,84%. As principais bolsas da Europa, que eu já vou trazer a cotação, sobem agora um pouco na abertura dessa semana, que terá a decisão de juros do Banco Central Europeu na quinta-feira. E na véspera, a inflação do consumidor nos Estados Unidos em agosto. O petróleo, né, opera com uma leve baixa agora, mesmo com a queda expressiva do dólar, aí, perto do DXY, que cai em média 0,40%. Em Londres, as mineradoras têm ganhos entre 2% a 4%, aí, e não há um consenso sobre a decisão do Banco Central Europeu, que eleva os juros a 9 reuniões. 9 reuniões. Hoje aí 3,75 em busca da meta de 2%, anunciando aí, né, uma pausa em setembro que dependerá de dados da Comissão Europeia para ver essa perspectiva se vai subir os juros lá na Europa ou não, que por enquanto as bolsas da Europa operam agora nesse exato momento em alta. A gente tem a Itália operando com uma alta de 0,77, DAX na Alemanha 0,48, a gente tem CAC na França 0,52, as bolsas lá operando em alta. E as principais bolsas do mundo, hein? A matriz, como é que está operando agora? Nasdaq 0,62, o S&P uma alta de 0,42 e Dow Jones uma alta de 0,24, ou seja, parece que o dia aqui também vai ser otimista, hein, Marcelo? Eu espero que sim, Marco. A gente vê aí
nossa bolsa local bastante volátil, não define se fica acima dos 120 mil pontos. A hora que a gente acha que vai saltitar para cima, a gente volta perto dos 115 mil pontos. Mas, de qualquer forma, apesar dessa turbulência que a gente tem visto aí nas últimas semanas, eu acredito e sigo meu otimismo com bolsa para cima. Apesar de tudo, apesar dos cuidados que o investidor tem que tomar, essa série de fatos que a gente tem visto por parte de política, por parte de economia, inflação, juros, eu acho que o mercado tem de tudo para continuar ascendente aí e começar a alegrar um pouco os comprados. Já quero trazer logo na conversa aqui Eduardo Garuffi. Eduardo, bom dia, Edu, tudo bem? Bom dia a todos. Vamos lá, né? Mais uma semana. Vamos lá, chegando essa semana cheia, né? Essa semana agora, porque a semana passada tá de sacanagem, né? Feriado na segunda-feira lá nos Estados Unidos, feriado na quinta-feira aqui no Brasil, quarta-feira o pessoal já emendou, de sexta-feira ninguém trabalhou, foi uma semana de um dia praticamente na semana passada. Impressionante, viu? Impressionante, mas vamos seguir o barco aqui. A gente está falando um pouquinho do setor, a gente falou um pouco de China, mas eu quero avançar um pouquinho para falar do bloco europeu, né? Já que essa semana a gente tem decisão de juros por lá. A preocupação do bloco era entrar numa estagflação. Estagflação, para quem está assistindo a gente, é quando você tem inflação com recessão, né? Então, eu acho que é o pior cenário que se tem para um país quando ele tem uma inflação e tem recessão ao mesmo tempo. Aí o buraco para sair é um pouco complicado. A gente se preocupa lógico, com os blocos, né? Ou na Ásia, ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou os emergentes. É claro que é difícil entrar numa harmonia completa para a economia rodar 100%. Sempre vai ter alguém dando alguma dor de cabeça ou alguma preocupação maior. Mas no caso de um continente como a Europa, tão forte que já foi, né? É de uma certa forma preocupante. Garuffi, como você enxerga lá o bloco europeu e você, nas suas operações pessoais, o quanto você dá atenção para países como Itália, França, Espanha, Alemanha, etc.? Marco, eu gosto muito, como investidor, não faço investimentos diretamente lá, como trader, sim, gosto muito do DAX alemão, que para mim é um dos que melhor performa na Europa em termos de movimentos, de movimentação. Também gosto do FTSE, a gente chama de FTSE, que é o índice inglês. CAC francês e outros índices locais eu não costumo operar muito. É muito claro, quem acompanha os gráficos, quem acompanha as cotações, que os índices europeus não performaram desde pandemia para cá tão bem comparado com os Estados Unidos na recuperação. Os Estados Unidos teve um 2022 difícil, mas a Europa mais ainda. Então, assim, Marco, eu vejo a Europa hoje em termos de cotação, de movimentação ali, no meio do caminho entre o que a gente vê aqui no Brasil, em alguns países emergentes, e o que a gente vê nos Estados Unidos, que por mais que os Estados Unidos tenha períodos de queda, de redução da cotação ali dos índices e tudo mais, a recuperação foi muito forte. Então, colocada sob a perspectiva dos investidores, quando tiveram ali um momento de pânico durante a pandemia, até hoje os Estados Unidos performou muito melhor. Eu, por enquanto, Marco, não vejo sim ainda, vou dar até uma corrida daqui a pouquinho nos índices da Europa, mas eu ainda não vejo nenhum sinal que me preocupe tanto quanto, por exemplo, o fechamento do Ibov na sexta-feira aí, que a gente pode falar daqui a pouco tranquilamente. Sim, iremos falar sim daqui a pouco os mercados futuros aqui no Brasil. Você falou da Alemanha? A Alemanha tem a maior inflação da zona do euro, cujo PIB deve cair a uma média de 0,4% em 2023. Marcel, Alemanha, o gigante da Europa, o principal país do continente ali, mostrando realmente uma inflação. Será que é um balizador para a presidente do Banco Central Europeu, a senhora Christine Lagarde, continuar aumentando os juros por lá? Pode ser que sim, Marco. Não só por lá, a gente vê aí movimentações dos bancos centrais mexendo em juros, principalmente aqui no Brasil. Aqui fica como um grande alerta, um grande balizador para alguns setores, especialmente o setor de varejo e o setor consumo. Enfim, a gente vê que, na verdade, não só por parte de juros de Alemanha, mas
parece que todos os bancos centrais aí se reuniram, deram as mãos e viram que se não estabilizado, adicional aí a contenção de inflação, a gente pode tomar um pouquinho mais de cuidado relacionado a esses números. Rapaz, não é brincadeira não. Mercado financeiro é para os fortes. Dando uma puxada aqui nas cotações da nossa bolsa, que eu quero falar um pouquinho de Brasil, né? Girando aí um pouquinho, já trouxemos o cenário lá de fora aqui hoje, nessa segunda-feira, dia 11 de setembro, hein? Dia 11 de setembro. Comemorado também, se eu não me engano, hoje o Brazilian Day, lá nos Estados Unidos, é isso? Bom, se não me falha a memória, hoje também é o dia do Brazilian Day, dia dos Brazuca, lá nos Estados Unidos. E para você que está assistindo a gente de fora, um bom dia, você que está começando o dia bem informado. Na sexta-feira a gente teve o nosso índice aqui trabalhando abaixo de 117 mil pontos, o índice futuro, o índice Bovespa abaixo de 116 mil pontos. Eu já quero começar a falar um pouquinho do mercado local, né? Já que o petróleo cai, devemos ter uma Petrobras hoje trabalhando com viés um pouquinho negativo, um dos principais papéis da nossa bolsa. Temos o índice aí operando um pouco negativo. Vou começar com o Eduardo Garoffi. Eduardo Garoffi, ai, esse índice, hein? 120 mil ficou longe, 125 então agora virou um sonho, né? E os 135 mil pontos da turma que estava falando no final do ano aí, já esquece? Marco, a nossa segunda-feira, olhando aqui para os gráficos, estou vendo que a gente bem que acertou ali o que a gente estava imaginando. A segunda era meio óbvio pelo feriado nos Estados Unidos, né? Uma segunda-feira que a gente viu com uma baixa 0,10, praticamente nada. O mercado só ficou de lado mesmo, como o Marco e eu a gente comentou na segunda passada, o que a gente imaginou que aconteceria. Porém, com a sexta-feira, que foi uma sexta-feira de 1,8% de alta, ver a sequência da semana, que foi uma sequência de só mais 3 dias além da segunda, né? A terça, a quarta e a sexta, que tiraram a ideia, que foi até uma ideia que eu coloquei aqui como um possível cenário, de que a sexta-feira, dia 1º de setembro, traria uma eventual reversão. Não trouxe, na verdade, um cenário que eu vou desenhar aqui no gráfico, para mim, que é muito mais uma confirmação de rompimento de bandeira reteste, para eventualmente um movimento de baixa, do que agora um sinal altista. Não tem mais nenhum sinal altista no Ibov, não por hora. Ele vai ter que fazer o mesmo que ele fez na semana passada, ele teria que fazer agora de maneira oposta, para poder dar para a gente um pouco de tranquilidade em relação à queda. Mas eu estou agora, Marco, um pouco mais direcional para baixo. Acredito muito nos 200 dias, aqui na média dos 200 dias, que a gente está falando de 110.800 pontos, 110 mil pontos. Não seria muito de surpreender isso, tá? Então estou falando aqui da gente ver cotações aí que aconteceram ali para maio, junho. Tá? Então, muitas vezes o investidor pensa, puxa vida, vou perder meses de ganhos. Né? Muitas vezes pode ser uma oportunidade de você se alocar mais em algumas empresas que você gosta, até mesmo na sexta, né, no Ibov, caso seja via BOVA11 ou outros instrumentos. Então, Marco, olha, a bandeira está se confirmando, que me parece agora, eu acredito muito, a acompanhar essa semana, acredito que tem mais baixos aí para perder os 114 mil pontos. Esse índice me enganou, viu, Garoffi? Vou te falar que eu era um desses que achava que no final do ano ia estar acima de 125 mil pontos, viu? Estava otimista demais. Agora eu também estou baixo de fora. Marcel, você está olhando o índice, opera o índice também aí. Você vê alguma força nesse mercado? Hoje parece que pode dar uma respirada, né? A gente tem alguns complementos, alguns fatores para que o nosso índice trabalhe com um viés um pouquinho positivo, mas está difícil defender isso acima de 120 mil, né? Exatamente, Marco, eu concordo com você. A gente repara aí relatórios das grandes casas, instituições financeiras, que a gente pode já não acreditar tanto na força de um índice acima aí dos 125 mil pontos tão cedo, tá? Se a gente for reparar aqui no nosso índice futuro, um dos ativos que eu gosto de fazer os meus trades e acompanho diariamente, a gente viu um grande declínio por parte aqui, que a gente vê na perda dos 120 mil pontos do índice, e fizemos um fundo ali perto da região dos 116 e 15 mil pontos. Eu acredito, 116 e 500 pontos.
eu acredito que o índice pode sim hoje dar uma recuperada. Eu acredito numa correção até que natural, visto que a gente praticamente destrinchou quando nós encostamos no 124, tá? Então, não acredito que o índice tenha força suficiente para encostar nos 135 mil pontos até o final do ano. Nós estamos quase no final do ano, né, no mês 9, mas também não vejo ele tão longe desse range de preço entre 116 e 120. Maravilha, maravilha, maravilha. Começando aí a semana, você que sintonizou agora, a gente está falando com o Eduardo Garuffi e a presença hoje do Marcel Martins aí, traçando as informações, panoramas de mercado, né? Dando a informação de que a Bolsa, nessa segunda-feira, uma agenda sem notícia, começando aí de forma positiva. Daqui a pouco a gente vai trazer o Boletim Focus, que vai dar as projeções, né? Boletim Focus, e essa semana é uma semana, o Eduardo Garuffi, de IPCA, de expectativa de Selic, de corte de juros no futuro, enfim, os espectadores aí do mercado apostam, né, suas fichas de acordo com a gente vai ter no IPCA e principalmente o Boletim Focus. Vamos ver se não vai ter alteração. A verdade é que aqui no Brasil sonhava, né, algumas pessoas falavam até numa alta, um corte maior de 0,75 na próxima reunião do Banco Central. Eu sempre fui pé no chão, achei que 0,5% em relação ao corte da Selic aqui, pela postura do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, até mesmo o discurso que ele já vinha preparando em relação ao corte de juros por aqui. As curvas de juros continuam apontando aí para um corte de 0,5%. Você acha que a alta do petróleo, né, entrar num tema um pouquinho mais profundo, acima de $90 o barril, pode complicar? Você acha que esse 0,5%, como você está enxergando o corte de juros aqui no Brasil, mediante a tudo que acontece, principalmente a inflação que a gente importa lá de fora? E que muitas vezes não consegue segurar com as manoplas do governo, né? Como, por exemplo, manobra em preço da Petrobras e outros meios ali do governo manobrar e tentar segurar a inflação. A gente já viu essa história em 2015 também, no governo Dilma, quando a questão da energia elétrica. E, lógico, a gente tem insumos que a gente importa, apesar de ter tanto petróleo como a gente não tem todo o necessário para a gasolina, por exemplo. A gente precisa importar petróleo leve e se manter par e passo com a cotação internacional para não virar Venezuela no fim do dia, né? Então, eu Marco, estou com você no 0,5%, até porque a inflação vai dando um cheiro ali de fazer um movimento para cima por causa de todas essas situações. Então, 0,5% para mim é até demais. Então, no lugar ali e lembrando que, né, não é só a Campos Neto, tem um colegiado que vai decidir com base nos dados. No fim do dia, os juros baixa conforme a economia se mantém ali dentro de uma taxa de inflação razoável, sob controle, é responsabilidade do Banco Central isso. E a gente vê no preço, a gente vê no Ibov a representação disso, o movimento da saída do dinheiro da renda variável, indo para a renda fixa ou indo para fora do Brasil, se a gente tem, se um estrangeiro especialmente tem condições melhores do que aqui. E lógico que a gente também tem muito, né, Marco, de falar do dólar também, né, porque ao fim do dia, o movimento de Ibovespa, o movimento especialmente do Ibovespa aqui no Brasil, tem muito a ver também com o dólar, é o preço da nossa moeda para o investidor estrangeiro, então o preço da moeda versus o risco político, monetário e tudo mais, vai fazer com que a precificação da nossa cesta de ações esteja onde estiver, seja para baixo ou para cima, vai depender de todos esses componentes. Então, falando de Banco Central, Marco, 0,5% é a minha aposta, e olhe lá, tá? A gente já está ouvindo falar de inflação para cima, né, Marco? O Marcel, você que faz parte, você está convidado para essa reunião da decisão dos juros aí, meu? O que você está sabendo de alguma coisa a mais aí que a gente não esteja sabendo? E manda um abraço para o Gustavo Moreno, que está assistindo a gente aqui também, acompanha todo dia a gente aqui na BMC. Um abraço, Gustavo. Diga aí, Marcel. Olha, Marco, a expectativa aí é que a gente veja uma contenção aí nos juros. O Bacen, desde agosto, começou já as suas movimentações de corte. O mercado deve esperar
um corte na próxima reunião, a gente não sabe, a gente não tem certeza de nada, né? O investidor não tem bola de cristal, mas a gente trabalha sobre expectativa, sobre possibilidades. Mas uma coisa é certa, já vemos bastante movimentação para cima no setor de construção civil, tivemos um aumento no último trimestre, até demanda de profissionais qualificados para o setor e juros, para mim, na ponta, na hierarquia ali de importância de dados, é algo que eu não deixo de ver, principalmente para grandes oportunidades como o setor de construção, que vem já refletindo esse corte e tendo aumentos até que expressivos. A gente tem papéis na Bolsa nos últimos 3, 4 meses que subiram 70%, 50%, 30% de alta, né? Tem papéis que o investidor fica um pouco às cegas. Eu acredito que o investidor não olhe tudo. O mercado tem muitas oportunidades escondidas aí, mas, de novo aí, reforçando o assunto juros, eu ficaria bastante de olho nessas grandes oportunidades que o mercado tem mostrado por conta desse assunto. Então já fica no gatilho vocês dois aí, tanto o Edu quanto o Marcel, para a gente traçar algumas ações aí do setor de construção, que é um setor aí que está bastante associado diretamente com os juros, né? Como você mesmo trouxe agora, Marcel, a questão de alguns papéis que realmente despontaram com uma real alta significativa, como também a volatilidade desses ativos, né? A gente sabe que quando um setor fica um pouco em evidência, tem aquele famoso sobe e desce da bolsa, né? A famosa volatilidade, que tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. Geralmente quem gosta é pessoas que operam o mercado o dia inteiro, são traders do mercado, né? Que fazem operações intraday de compra e venda. Para essas pessoas, para esse tipo de perfil de investidor, é muito melhor que o papel tenha uma certa volatilidade. Então a gente está vendo isso em Petro, né? Petro sobe 2%, cai 1%, então isso para um investidor que opera no intraday é muito fácil, digamos assim, né? Tentar, né? Fácil tentar, né? Não digo que é fácil ganhar, mas pelo menos o cara tenta ganhar dinheiro com essas operações rápidas aí no giro mais curto. Agora, para quem tem um perfil um pouco mais conservador, o cara não quer volatilidade, ele quer um papel um pouco mais conservador que tenha também o seu perfil, que não fica naquele sobe e desce, né? Que justamente traga uma estabilidade, dado que a gente tem umas bolsas, por exemplo, quando você olha bolsas de economias mais sólidas, não oscila tanto. Mas, enfim, é perfil de investidor, a gente sabe disso. Olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai para uma pausa daqui a agora, e na volta eu vou pedir para a gente trabalhar um pouquinho mais em cima aí dessas ações, pelo menos do setor de construção, tá bom? 2 minutinhos a gente já volta, aguarda aí. PNC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. PNC News. Informação que gera valor. Beyond. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser.
De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aí com a segunda parte do pré-market aqui, ao lado de Eduardo Garuffi e mais próximo ainda comigo aqui hoje a estreia de Marcel Martins aqui. Não estamos no Villa Country, né, Marcel? Mas a gente tá aqui, né, diretamente da BMC. Esse é o Marcel. Gente, é o seguinte, ó, vou falar uma coisa para vocês aí, ó. Acabou de sair, eu recebi a Renatinha, gentilmente, mandou para mim aqui o Boletim Fox. Vou falar para nós aqui, a gente vai avaliar junto com o Garuffi e com o Marcel aqui o que está acontecendo no Boletim Fox, ó. O IPCA de 2023 subiu um pouquinho, a projeção era 4,92, foi para 4,93. Assim como o de 2024, de 3,88, foi para 3,89. O PIB do Brasil subiu, hein? A projeção do PIB também subia, né? PIB de 2,56 em 23 foi para 2,64. E o de 24, a projeção de 1,32 subiu para 1,47. A taxa Selic permanece, mesmo com o IPCA um pouquinho acima, permanece aí para 23 em 11,75 e 9% continua aí, permanece para o final de 2024. Agora o câmbio subiu mais um cadinho, o câmbio aí estava 4,98, o câmbio agora está em R$ 5,00 para o final de 2023 e subiu 2 centavos para o final de 2024, que era de R$ 5,00 para 5,02. Bom, câmbio de 2024 impossível prever, né? Mesmo também até o de final de 2023 dá para a gente pensar que ele vai ficar sambando na casa de R$ 5,00. Mas, porém, de toda essa leitura aqui do Boletim Fox, do Banco Central, meus queridos, é o seguinte, olha, a gente tem, parece que uma projeção do IPCA um pouquinho maior, como a gente o mercado já vem anunciando e os dados vão saindo um pouquinho, porém, o mais importante, o corte de juros parece ser cadenciado. Então, 0,5%, acho que nada mais do que justo. Por esse, Garuffi, por essa leitura do Boletim Fox, dólar se mantendo só um pouquinho, projeção de crescimento um pouquinho maior e o IPCA um pouco mais, nada mudou, né? É um pouco menos, talvez tenha um pouco menos de força para baixo, mas ainda tô, vou até colocar no Ibov aqui para a gente ver de novo, tá? E aí acho que é legal de dar uma olhada no gráfico semanal. O gráfico semanal é a boa notícia ainda, é a notícia que está um pouco mais tranquila no fato que a gente ainda está em cima de uma média de 20 semanas, né? Que está segurando o preço, a gente está falando de 115 mil pontos, está segurando o preço. Então, a ver hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana, vamos dar uma olhada como é que as posições são montadas. É interessante sempre observar comportamento entre sexta e segunda-feira, tá? Porque aí também o investidor vê o que está acontecendo lá fora, vê como abriu a Ásia, toma posição ou sai de posição. Então, a acompanhar o dia de hoje, que se for um dia de alta, é importante para o investidor e para o trader também, observar o quanto desse movimento. Então, o que a gente deve ficar de olho agora, Marco, é justamente esse caixotão de 115 a 118 mil pontos, que é o lugar onde o preço andou de lado, andou com volatilidade expandindo, a volatilidade expandiu bastante, desde aqui do dia 22 de agosto, mais ou menos,
olhar essa região, o mercado defendendo essa região, ou seja, se a gente conseguir fechar uma sexta-feira acima aqui desses 114.500, boa notícia para quem está olhando para cima, o mercado vai tentar lateralizar. Como ele está agora, ele ainda está configurado numa bandeira de baixa. Então, dentro do hall de probabilidades, ainda estou com a bandeira de baixa na minha cabeça, mesmo que tenha uma correção de 1, 2 dias, está tudo bem, faz parte de movimentos corrigirem e tudo mais, né, Marco? Maravilha, deixa eu entrar num setor um pouquinho, depois eu queria que você também puxasse alguma coisa nesse segmento, Garuffi, que é o setor de construção. Marcel, é o seguinte, a gente tem, quando você olha uma bolsa, o que o Garuffi acabou de falar, de 114 mil, 115 mil pontos, o Ibov, e o investidor olha isso ano passado e vê a bolsa no 114, 115 mil pontos também, o cara fala, pô, o Brasil não andou, o Brasil não saiu, ou a bolsa não andou, e a bolsa não tem algumas chances. Para falar que isso realmente não é verdade, em que se alguns setores realmente despontam, e isso, a macroeconomia, ou na verdade a dança das cadeiras ali, né, de preferência de ações, acabam dando algumas possibilidades mais positivas, então eu queria que a gente trouxesse algumas ações do setor de construção, que você mencionou, que subiram bem acima da expectativa e que foram aí, que tiveram uma rentabilidade muito boa para quem investiu. Então, trazer um pouco esse contexto, deixar as pessoas um pouquinho melhor informadas, que é o nosso objetivo aqui toda manhã, para que também, né, possa surfar um pouquinho alguma onda mais positiva e performar um pouquinho o dinheirinho, né? Porque acho que quebrar um pouco essa barreira de que o mercado financeiro não é só para quem entende, para economistas, acho que não é bem isso. A gente está aqui justamente para quebrar esse paradigma. Dito isso, Marcel, queria que você avaliasse uma ação que subisse ali, o que você acha dela? Vamos lá. Falando do setor de construção, Marco, um papel que eu gosto bastante, até para um perfil mais de swing trader, não necessariamente para um day trade, um dos meus papéis preferidos, eu acho que também que agrada o paladar aí do investidor do mercado, são as ações da Tenda, né? Que pouco tempo atrás eu vi e flagrei esse papel encostando abaixo da casa dos R$ 6,50. Isso a gente está falando aqui de junho de 2023, o papel encostou nos R$ 9,00 e recentemente nós encostamos nos R$ 15,20. Eu posso assumir e declarar vitória aqui nesse trade que eu acompanhei de perto e consegui sair nessas proximidades. O papel deu uma arrefecida natural, né? O mercado tem que colocar dinheiro no bolso também, não é só ficar assistindo alta e achar que a alta é infinita, mas segue o ritmo aí, segue a dança para cima, né? Agora o papel deu uma correção dos 15,20 para 12,80, mas é um papel que tem uma vol grande, uma vol alta. Eu espero geralmente uma oscilação de R$ 2, R$ 3 para entrar e para sair desse ativo. E além de Tenda, eu também tenho o Ezetec, papel também subiu forte aí nos últimos pregões. É claro que a gente teve um declínio muito maior do que as ações da Tenda, mas também do meio do ano a gente flagrou aí papel batendo nas proximidades dos R$ 19,00 e encostamos a quase 25, quer dizer, a gente vê aí grandes valorizações do setor, mais uma vez reforçando, são papéis interessantes aí para deixar no radar e na agenda de quem gosta de acompanhar o setor e aproveitar essas deixas que o mercado contribui com os preços. Garuffi, existe algum papel aí do setor que você acompanha? Acompanha todos, né? Mas algum para a gente salientar ali desse segmento de construção, para mostrar para o investidor algumas possibilidades? Eu estava acompanhando bastante, que a gente inclusive veio falando aqui na BMC, estava acompanhando bastante a MRV e Cyrela, né? São dois que eu estava acompanhando. Não são necessariamente, a gente não tem, apesar de Cyrela, por exemplo, em termos de configuração gráfica para o investidor, é uma configuração saudável, é uma correção que é esperada quando a gente vê um movimento, dando exemplo aqui de Cyrela, quando a gente vê um movimento forte, como veio, eu vou colocar aqui uma retração um pouquinho mais fácil de ver, quando a gente vê um movimento forte, como aconteceu desde março, desde o começo do ano,
a gente ainda não chegou ainda perto dos 40% de correção, ou seja, a casa superior acima dos 50%, ainda não atingiu, está pertinho aqui em 11,10, então está super saudável. Acredito que é um momento, por exemplo, no caso de MRV, são sinais bons de você estar podendo, no gráfico, pegar um preço mais baixo. A gente tem situação também, olha, se a gente colocar aqui uma Cyrela, por exemplo, a gente tem condição também muito similar, olha, olhando o gráfico de longe também, uma correção saudável. Às vezes o investidor está olhando ali com uma lupa, né, o que está acontecendo nos últimos dias e não necessariamente reflete cenário, que é o que as construtoras vêm mostrando, tá? Vou colocar, por exemplo, olha, colocar uma JHSF, que é uma que dentre elas é a que está ainda numa situação pior, é uma correção que o movimento de alta parece muito mais uma correção para cair do que um novo movimento para cima, a observar os próximos passos dela. Mas Cyrela, MRV, Marco, são papéis que estão com uma configuração muito legal para quem quer tá comprado, seja até num swing trade, pegando uma oportunidade que nem sequer teste nova máxima, você pode pegar um pedaço dessa correção e conseguir fazer uma operação de swing trade muito boa. Mas também para quem quer investir, acredita no setor e analisa os fundamentos, tem outras bases, o gráfico ajuda, o gráfico dá sinais positivos para esses papéis, Marco. E tem também o lance dos incentivos do governo, né? A gente vê o setor ali realmente sendo um pouco mais seguro, porque dizem, né? Eu nunca fiz negócio com o governo, mas dizem que o melhor pagador que se tem é o governo, né? Então, muitas construtoras ali aproveitando justamente e se associando a esse tipo de viés ali, né, de investimento, porque a gente sabe que o setor está sendo bastante impulsionado. Então a gente vê as dívidas não, né, os créditos liberados aí por menos por Caixa, esses bancos do governo, né, não vamos nem falar do agronegócio, vamos falar do setor imobiliário mesmo como um todo. Algumas construtoras realmente vêm aproveitando em relação a isso. Marcelo, esse boom ainda deve persistir, porque a gente tem um governo bastante incentivador para esse tipo de programas, de construções de casas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que foi um dos principais programas do governo esse ano de 23. Foram 3 programas, né? Minha Casa Minha Vida, os Mais Médicos e, se eu não me engano, Bolsa Família. Qualquer programa vem de grande impacto positivo para qualquer setor. Até, Marco, aproveitando a deixa, a gente fala aí um pouquinho, só desviando do setor, indo para o setor de consumo e varejo principalmente, a gente vê aí até murmúrios e cochichos de um possível resgate, incentivos da linha branca. Isso aí é muito esperado para o mercado. Então, qualquer tipo de incentivo, independente do setor, o próprio nome já diz, incentivo, isso aí cai de impacto positivo nessas questões. Agora, em relação ao setor de construção civil, a gente vê aumento, como eu havia falado, aí na demanda e busca por profissionais, chefes de obra, engenheiros. Então, eu acredito que é só o começo aí de uma retomada para o setor, por mais que alguns papéis aí já tenham decolado 30%, 40%, 50%, eu vejo espaço sim crescente para o setor continuar bastante aquecido. Pois é. Vamos lá. Falando um pouquinho, aproveitando o gancho aí, né, que o Garuf estava falando do índice Bovespa ali, dessa questão do nosso mercado para hoje, eu estou aqui com os investidores estrangeiros, né, a quantidade aí, o fluxo de investidor em bolsa. Os estrangeiros retiraram 359 milhões da B3 na sessão da quarta-feira, dia 6. Em setembro, os estrangeiros já ingressaram com 670 bi. Na verdade, o acumulado do capital está positivo em 11 bilhões. Ou seja, está vendo aí realmente que, pelo menos, é aquela história, né? Aonde o investidor está olhando, pelo menos o estrangeiro, para colocar o dinheiro, acho que, na verdade, não está faltando nem segurança fiscal, está faltando dinheiro no mundo mesmo, que parece, né, Garuf? Ou você acha que o investidor não está vindo para cá ainda por uma questão fiscal que a semana passada deu uma certa, ficou um pouquinho mais nebulosa?
Eu que leio muito livro, muito paper dos Estados Unidos, por exemplo, a gente é um país, dentro do rol dos países emergentes, é um investimento exótico para eles, né? Então, quando você vê, por exemplo, um S&P que vem recuperando super bem, quando você vê um índice da Nasdaq, que a gente chama de índice da tecnologia, né? Que é ali muito focado em empresas de tecnologia, também performando bem nesse último ano. Quando você vê taxa de juros nos Estados Unidos, que é o melhor pagador da praça, né? Se a gente fosse na praça pedir dinheiro, emprestar dinheiro para alguém, com certeza, se tivesse ali o tio Sam sentado, você iria lá emprestar para ele, pelo menos com a tranquilidade de receber. Não está pagando um juros tão ruim assim, historicamente, os juros bem altos. Então, tudo isso investidor, até é muito parecido com o trader no contexto de avaliar risco-retorno, né? O risco versus o retorno. O risco que a gente tem político, acho que eles não têm uma avaliação tão ruim, acho que é uma avaliação relativamente neutra, mas o risco monetário, por causa da política, sim, pode colocar um peso ali, ou seja, o câmbio, quanto o câmbio flutua, como a nossa bolsa ela se precifica. E uma coisa que a gente já falou aqui, Marco, eu falo bastante com o pessoal que me acompanha, é a questão do preço de quando o Ibovespa está barato. Ele se comporta diferente. Por exemplo, do S&P, o Ibovespa ele é barato quando corrige 50% de pernadas. Ali é um bom momento de comprar. Então, também tem um pouquinho de timing que a gente tem ali, que realmente vem mais dinheiro, independente até mesmo de câmbio. O risco e o retorno valem a pena mesmo que o câmbio flutue. Então, Marco, não me surpreende estar vindo menos dinheiro, até porque isso também tem outras economias emergentes que estão comparáveis com as nossas e muitas vezes estão melhores nessa condição de se investir, né? Uma boa análise. Ô Marcelo, se você fosse um investidor lá gringo, ou qualquer lugar do mundo, se você tivesse escolhido um emergente para colocar dinheiro, qual emergente você colocaria? Brasil, Chile, Paraguai? Qual que você olharia? Olha, eu vou seguir como patriota. Brasil tem muito espaço, a gente é rico em muitas questões aqui. Eu concordo aí com a opinião de vocês, eu sigo mesmo a mesma linha de raciocínio, mas eu acreditaria o meu dinheiro ainda firme no Brasil e, claro, me precavendo, tomando bastante cautela com risco e comprando aí em momentos oportunos, onde há um desconto de preço em alguns ativos e setores. Ô Garuf, minha pergunta que faço para você. Olhando o mundo como um todo, se tivesse que falar, tem que fazer um investimento em um país ali, vou colocar no Brasil ou não? Vale o voto de confiança? Ou seria um outro país ali que você acha que tem o mesmo perfil? Ou seria na verdade, o mesmo tamanho, mas com menos risco? Como brasileiro, fico no Brasil. Dentro dos investimentos de emergentes, ficaria no Brasil também, acho. Vamos pensar, né? E a gente tentando se colocar na posição de um estrangeiro. O brasileiro não entende a regra fiscal do Brasil, né? O próprio brasileiro não entende. A gente é o quê? As empresas brasileiras, e eu venho dessa área, as empresas brasileiras são as que mais gastam horas por ano fazendo fechamentos fiscais, ou seja, cálculo de imposto, apuração de imposto. O Brasil é o país campeão de número de horas no mundo, então é complexo de entender. Por outro lado, o Brasil, Marco, tem ainda ele segue regras mundiais ali de contabilidade, ele tem ali um padrão, uma transparência muito maior que outros países, né? Ele tem uma barreira de língua muitas vezes menor do que a China, por exemplo, que não só tem um governo ali que hipercontrola todas as condições, mas também a informação é meio difícil de ter. Eu preferiria ir apostando em países como China. Eu acho a Índia um país muito interessante, venho acompanhando também. Como brasileiro, fico no Brasil, porque eu sou brasileiro e aí, independente de ser patriota, eu conheço o Brasil, né? Então a gente, como nós aqui, né, a gente sabe ali os setores que mais se beneficiam em certos momentos, aqueles que não, então a gente conhece, a gente tem ali o dia a dia, tá? Mas eu não sei se sobre a ótica de quem está de fora, de um americano, tentando analisar cada um dos países e entender a complexidade e as condições aonde ele de fato colocaria. Eu espero, e isso foi um fator que outros governos, né, especialmente o Lula 1 ali, trouxe de animação para o investidor. Eu espero que isso esteja acontecendo de novo. Ainda acho um pouco
cedo de avaliar. Pelo menos o reflexo do Ibovespa ainda não é total nesse sentido, Marco. Pois é. Eu, como patriota, também penso num Brasil, mas está difícil defender, viu? Parece que não cresce a nossa bolsa. Nosso mercado está sempre emperrando. E olha, a gente que é mais antigo de mercado, né? Sempre está naquela expectativa que agora vai, que agora vai, que agora vai. E a coisa sempre enrosca em algum momento, né? Principalmente a gente sabe que política e economia comandam muito em conjunto. A gente sempre vê, principalmente a política, dando uma empatada nas decisões aí, na expansão que a gente tem. É claro, né? Um governo não resolve, um país, na verdade, não se acerta em 4 anos de governo. Essa é a verdade. A gente precisa de... as pessoas que estão na frente precisam encabeçar um projeto mais longo, né? Então, a gente sabe que uma manobra, por exemplo, de um corte de juros ou de um aumento de juros hoje, ela vai ser revertida, vai ser refletida lá na frente durante um bom tempo. E aí tem que ter uma sequência. Acho que o que pega muito, né, Marcelo, é essa questão da mudança muito rápida, né? Então, 4 anos chega alguém com uma perspectiva, com um projeto, monta uma equipe, ministérios, com cabeças ali tentando diferente conduzir alguma coisa, aí vem de novo, muda 4 anos outra pessoa. E quem continua durante 8 anos, às vezes, acaba cometendo erros que demoram muito tempo para se recuperar. É mais ou menos que a gente vê isso aqui no Brasil? Sim. E, Marco, é interessante, eu não vou eu vou até fugir um pouco de falar de política. Não é a questão, é a economia mesmo, política esquece. Né? Mas a gente sabe que a interferência do mercado é diretamente voltado à política, né? E é bem interessante a sua linha de raciocínio falando aí sobre essa troca de governo a cada 4 anos. Infelizmente, a gente tem lados totalmente opostos aí. Tivemos agora recente uma transição de governo e o sacode na bolsa é garantido, né? Então é difícil falar o que evidentemente seria importante agora ou eficientemente alguma razão específica para o mercado aí se comportar com um pouco mais de calma. A gente vê mercados flutuando muito, não é só de Brasil, a gente está falando de todos os países, inclusive os emergentes, mas voltando aqui para a nossa nação, eu acredito que o mercado precisa aí manter o ânimo e seguir otimista com uma grande melhora aí para o próximo período. Brincadeira não é brincadeira não. Você que sintonizou agora, a gente está aqui com o Marcel Martins, o Eduardo Garuffi, trazendo as informações nessa segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023, 22 anos aí, passado da tragédia. PNC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Beyond. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada.
a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Ela sempre volta a estampar as manchetes. Mas o que é a inflação? Esse é o BMC Explica e o tema de hoje é a inflação. Basicamente, é a redução do poder de compra causada pelo aumento dos preços de produtos e serviços generalizado e persistente. A inflação é um fenômeno causado pela expansão monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro acima do que a economia consegue absorver. Alguns economistas também atribuem a causa da inflação a um choque de oferta. A inflação tem como índice oficial no Brasil o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, e é calculada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O índice faz uma estimativa do custo da cesta de produtos e serviços que reflete padrões e hábitos de consumo de famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. Os grupos são alimentação, habitação, vestuário, transportes, saúde, despesas pessoais, educação, comunicação e artigos residenciais. A ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação é a manutenção da taxa básica de juros, a Selic. Então, em um movimento esperado, quando a inflação está mais alta, o Banco Central tende a aumentar a taxa de juros com a intenção de inibir o avanço da inflação, desacelerando o consumo e os investimentos das empresas. Mas quais são as consequências que a inflação traz para as economias? A inflação alta nunca é bom. São várias as consequências que ela traz. Entre eles, a desestimulação de investimentos, a inibição do crescimento econômico, além de aumentar o custo da dívida pública devido à taxa de juros da dívida pública ter que compensar o efeito da inflação e incluir a ele um prêmio de risco como compensação das incertezas que a inflação mais alta traz. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta com a última parte do pré-marketing, né? A gente estava falando aqui com o Garuf e falando do 11 de setembro, que hoje completa 22 anos ali do atentado das Torres Gêmeas. E o Garuf estava contando pra gente onde que ele estava. Estava na rua, o Garuf, você falou que aí um amigo disse, passou notícia para você, você grudou na televisão. Tava Como na é que foi a história? Tava na rua e me ligaram na rua, tava indo pro trabalho. E cheguei tarde aquele dia, acho que foi uma terça-feira, não lembro que dia que foi da semana. Tava indo pro escritório, cheguei lá e toda a empresa parada. E aí eu te perguntei, né, você tava no pregão, né? A bolsa fechou aqui? Como é que foi o dia no pregão lá, Marco? No 11 de setembro, se eu não me engano, acho que foi numa terça ou quarta-feira também. Aí eu tô nessa dúvida, eu não lembro muito. Mas aí começou, o mercado meio que parou de operar, a verdade foi essa. Porque como eu não sabia o que estava acontecendo, começou a chegar muita informação diferente, porque na época não foram só os aviões que atingiram lá a Torre Gêmeas, teve cano no Pentágono, então não sabia se tinha mais avião sobrevoando. Então o mercado meio que ficou congelado, parece que ninguém queria colocar mais oferta, não tinha mais apregoação, né? Então, como era viva voz naquela época, então simplesmente o mercado parou de operar. Ninguém se atrevia a colocar qualquer oferta, porque não sabia o que estava acontecendo. E quem estava posicionado, né, praticamente teve 5 AVC, 4 infartos e seguiu a vida. E ficou naquela loucura, né? Então, eu lembro que foi um dia realmente... E aí, as pessoas foram para casa. Aí, os dias que seguiram, realmente foram um dia bem agitados, porque começou uma série de coisas, se ia ter retaliação. Se eu não me engano, é que na verdade minha memória tá bem falha, viu, Garuf? Mas era o Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, e ficou sabendo, ele deu pronunciamento que ia ter a preocupação do mercado, se ia ter uma guerra, enfim. Foi aquele banzé. E você, Marcel? Você tava na praia? Marcel deve estar na praia surfando, né, Marcel? Onde você estava? Já faz tempo, já na verdade, 11 de setembro eu não participei, eu não era do mercado, o Marco. Você tem 22 anos, né? Sim, não tenho mais. Mas eu não tenho ainda 22 anos de mercado, né? Não tenho 2 décadas ainda de experiência, mas estamos perto. Mas eu até retorno a você a pergunta, Marco.
dentre N crises já que a gente passou, algumas eu tive... eu estava já operando e já era profissional do mercado, mas voltando aí à pergunta do 11 de setembro, relacionado à vol, a circuit breaks, você consegue aí responder para a gente quantas paradas teve no pregão, ou se teve várias, como é que foi? No 11 de setembro? Do 11 de setembro, Não teve circuit break. Não teve? Não teve. Realmente o mercado parou mesmo de operar, por conta que estava todo mundo preocupado com o que estava acontecendo. E detalhe, o Garuf, você que é espectador, na época o pregão ele era o terceiro subsolo, porque o pregão antigamente ele ficava no mesmo nível da rua, né? Quem passava no centro de São Paulo, na Praça Antônio Prado, podia ver lá uns vidros fumês que tinha lá, um vidro mais escuro, né? Podia ver, mas nessa época o pregão já era no terceiro subsolo. Então a gente entrava e ficava lá embaixo, lá no terceiro subsolo da Bolsa. Então muita gente saía, como lá não tinha acesso, você não podia ter TV, informação, esse tipo de informação lá embaixo no pregão, a gente saía, ia para os bares ali da região e ficava vendo TV e voltava correndo para o pregão ver que estava no mercado. Então ficou um movimento um pouco complicado. Mas enfim, apenas trazendo uma informação, uma nostalgia de mercado, né, que hoje completa aí 22 anos do 11 de setembro. Olha, já abriu a bolsa aqui, gente, vamos lá. O Garuf, nosso índice trabalhando acima dos 117 mil pontos, cotação dele agora 117.225, a alta de 0,54%, meio que previsto, já que a gente imaginava a bolsa operando com uma leve alta. O dólar cai 0,42%, cotado a R$ 4,985, né, 98 centavos, muito próximo a R$ 5,00. Queria, antes de você deixasse no radar aí, se a gente consegue traçar algum gráfico do preço do barril do petróleo aí, queria falar, já falando um pouco do dólar, mas que vocês colocassem no radar se tem essa possibilidade de a gente colocar o gráfico do barril do petróleo e depois a gente vai falar sobre essa commodity, né, que tem realmente mudado bastante aí, principalmente aqui no Brasil. A perspectiva do nosso corte de juros foi um pouco interrompida na euforia, muito por conta do preço do aumento do barril do petróleo, que teve que um reajuste da Petrobras, que acabou acarretando aí no IPCA um pouco mais alto. Fala um pouco do dólar. Dólar aí, ô Garuf, começando a semana, o que você está vendo para esse ativo que morreu nos R$5? Continua naquela região, né? A gente até colocar aqui na tela, a gente já tinha falado bastante sobre essa região de cima aqui. Vou até vou até deixar uma linha aqui nessa região superior aqui. Então, o que acontece? Tem um lado positivo nisso, que é um afunilamento que o dólar vem fazendo no gráfico diário, tá? É um leve afunilamento ainda, mas pode, quem é mais otimista aí, pode imaginar uma bandeira aí, um afunilamento. Esse tipo de estreitamento, esse tipo de padrão pode gerar algum tipo de correção maior, uma queda maior, que pode vir eventualmente nas próximas semanas um pouco mais abaixo. Por hora, especialmente pela semana passada, como aconteceu, a região aqui é uma região alta, ou seja, uma região de resistência. O preço tende a ter dificuldade de passar dessa região, até porque é um preço psicologicamente bastante forte. Então, Marco, quem sabe, a gente tendo aí um Ibovespa ali, quiçá de lado, a gente não deve ainda vencer os 5 essa semana, não. Talvez trabalhar justamente nessa macro região aqui, 4,95, 4,90, 4,95, é o que eu imagino que deva ficar o dólar. Para o dólar aí, vamos ver um IPCA que vai apontar para uma curva de juros, que teoricamente vai apontar para um câmbio brasileiro, que podemos enxergar nesse início de semana para essa moeda tão volátil, né? Bom, como dito, deu algumas cabeçadas, algumas queixadas aí na região dos R$5. A gente vê aí esse gapzinho de correção na abertura, logo nós vemos também índice, né, que como já esperado para cima. Agora, falando de dólar, a gente tem um gap, marcou lá nos 4,960. Então, eu acredito que 20 pontos aí de distância, 25 pontos de distância, não seja muita coisa para o dólar, que já apresentou nesses poucos menos de 10 minutos de pregão, já se mostrou aí apontando aí para essa casa dos 4,960. Então, eu acho que
Para os próximos dias eu não vejo o dólar acima dos 5, ainda que a Bolsa pode, né, o índice pode e possa vir a se recuperar um pouco das últimas quedas, e eu vejo o dólar trabalhando aí firme entre esses 5, mas também com grandes possibilidades de furar ali e fechar o gap dos 4.960. 3 coisas que a gente não pode acreditar, né? Primeiro, emagrecimento rápido, enriquecimento rápido, e a terceira coisa é para onde que vai, eu sei para onde vai o dólar. Essas 3 fases aí, para mim, realmente não combinam. O dólar é um ativo que é muito difícil, realmente, pela sua complexidade e depende de muita variável, né, para se estabilizar. Aliás, se estabilizar o dólar, que a gente nunca viu aqui no Brasil. Para quem já viu o dólar operando abaixo de R$1, próximo a 6, ou seja, volatilidade sempre aconteceu. O Garufi, você consegue trazer para a gente aí a cotação o gráfico do petróleo aí na tela? Você consegue, Marcel? Vocês têm essa facilidade aí? Consigo, Marco. Por favor, Garufi. Vamos lá. Vou colocar o petróleo crude, tá? Então, uma das coisas... Deixa eu tirar só esse preço que fica nessa tela, né? É incrível, né? Que nem a plataforma deixa ver o preço negativo, né? Quem diria, né? O pessoal achava que 0 era chão, né? Mas quem viveu, quem viu, né? Petróleo aí que a gente podia guardar na garagem que pagavam pra gente. Agora, a gente inclusive comentou, algumas semanas atrás, eu vim falando desse suporte do semanal, que era um suporte que iria ser importante, eu imaginava que ele seria importante, porque ele já tinha se mostrado assim, e agora começa um movimento para cima. Esse movimento para cima, ele ainda tem chão, ele ainda tem caminho para subir, tá? Eu tenho aí, a gente pode aí fazer minimamente uma projeçãozinha aqui, rapidinha, aqui espelhando essa perna de cima, aqui chegando aí perto dos 95, 100, esse é o crude, não é o Brent, os dois são bastante par e passo em cotação. Então, eu estou acreditando, Marco, se a depender do petróleo para nossa inflação aqui no Brasil, eu estou vendo, aconteceu aqui realmente uma bandeira, tá? E a gente está vendo um movimento para cima, o próprio gráfico mensal mostra isso também, então estou vendo o petróleo ainda mais para riba aí, Marco. Petróleo, Marcel, o que você tá... Você tem um gráfico aí? Eu estou sem o gráfico, mas eu copiei mentalmente aqui, Marco. Eu vejo ali para cima também. Tá? Tô sem o gráfico aqui, mas eu vejo para cima, até pelas figuras. Acredito que o petróleo possa vencer aí novas barreiras de alta, como nós temos visto aí nos últimos dias. Isso seria um complicador, principalmente para a Petrobras, né? Você sabe que, fazendo um comparativo, é claro, né? Da preocupação e de decisões erradas no passado que comprometem um futuro. Eu me lembro que o Hugo Chávez, na Venezuela, ele queria que o petróleo, porque a Venezuela produzia muito mais que o Brasil, ele queria que o petróleo fosse a commodity para ser destinada para os pobres, né? Ou seja, através do petróleo, mostrar ali, tentar montar uma economia mais forte. Olha o que aconteceu. Hoje a Venezuela produz muito menos petróleo que o Brasil. A economia da Venezuela, a quantidade que se tem de pobre, não vou nem falar de uma inflação, enfim, o tiro acabou saindo pela culatra. Fazendo essa análise rápida, é claro que não querendo comparar Brasil com a Venezuela, mas tomar muito cuidado, por exemplo, com uma empresa, a Petrobras, uma estatal, né? Aparentemente, segundo eu lendo do presidente da Petrobras, o Prats, parece que é uma pessoa super competente, né? Então, independente de governo, está falando da competência. Petrobras, Marcel, você acredita que essa ação aí que surpreendeu aí de forma positiva, né, do começo do ano, que todo mundo achava que vem caindo, pode sentir algum impacto com esse aumento do barril do petróleo? Ou a gente continua ainda Petrobras com um movimento de alta? Porque pelo gráfico aí a gente vê que Petro vem subindo cada vez mais. Queria que você comentasse na sequência o Garufi, por favor. Petrobras, defasagem de preço, né, do óleo diesel e combustível, essa força do petróleo a gente já tem visto, né? Não pode surgir efeito, Marco, mas como já tem surgido efeito, né? Petrobras que nos últimos pregões teve uma alta expressiva, a gente viu flagra uma volatilidade, uma vol grande pro ativo, desde aí, se a gente for comparar
agosto com setembro, a gente já viu o papel subindo na casa de R$ 2, R$ 3, mas essas questões atuais como preço do combustível, essa alta expressiva do petróleo, um pouco aí de interferência política, essa defasagem nos valores, a gente vê sim que Petrobras, ao estrondo que vem acontecendo com essas questões, a gente vê por parte dos investidores aí mais apetite às ações da estatal, tá? Isso fica muito claro se a gente for acompanhar o gráfico aqui na última semana de agosto, para a virada deste mês agora de setembro, a gente viu que a Petrobras ela chegou a perder um pouquinho ali a casa dos R$30, né? A gente aqui flagra, eu deixo em destaque linhas azuis que são resistências e suportes, que eu gosto de trabalhar no meu gráfico. A gente vê lá no pregão do dia 21/8/2023, Petrobras deu um beijinho ali nos 29,80, né? E o mercado todo já achando que, mais uma vez, veríamos a Petrobras trabalhando abaixo dos R$30, só que não, né? Aquela hashtag SQN, só que não, né? Papel beijou lá abaixo dos 30 e voltou com muita força a semana passada para os 33,80. Tá? Então a gente sim declara aí verdadeira essas questões que estão acontecendo, mas que, como um todo, vejo otimismo por parte do mercado. A gente não consegue imaginar uma Petro abaixo do preço que está trabalhando, não é, Garofi? Imaginar uma Petro abaixo disso, porque o papel está firme, né? Você dolariza a Petro, você vê quanto é que dá, né, Marco? É uma empresa muito barata pelo que ela é, né? Então, muito, muito barata, tá? Então, quando a gente olha por esse... se a gente esquece os sócios que ela tem, que podem às vezes ser duvidosos, né? Ela é uma empresa... E acho que essa, para mim, é a principal razão dela ser barata como ela é. E justamente o gráfico mostrando, e aqui um gráfico diário, né? Mostrando justamente essa potência nessa alta, que a gente inclusive vem falando ao longo dessas últimas todas semanas. Você junta uma cotação de petróleo para cima, nas últimas semanas também. Você junta um dólar que não quis cair, né? Então, junta tudo isso, tá construindo. E sem nenhuma... Não havendo uma influência grave, né, na Petrobras, continua sendo, para mim, aí faz tempo que não era o papel mais bonito em termos de tendência que tem dentro das grandes aí empresas, das blue chips, né, das principais do Bovespa, vem sendo o papel mais bonito para capturar a tendência, Marco. Bom, você que sintonizou agora aqui, a gente está nessa manhã de segunda-feira aqui, no dia 11 de setembro de 2023, e as bolsas, a nossa bolsa opera em alta nessa manhã, o dólar opera em queda, levando em consideração que as bolsas lá fora operam com viés mais positivo, né? Eu estou passando aqui só para recapitular, Nasdaq com uma alta de 0,68%, a gente tem uma S&P com uma alta de 0,41% e Dow Jones uma leve alta de 0,11%. Parece que a gente começou a semana um pouquinho mais otimista, o preço do barril do petróleo cai nessa manhã de segunda-feira e o dólar também opera em queda. Parece que o mercado financeiro aguarda alguns indicadores que irão sair ao longo da semana, dados de inflação na China. A gente tem o nosso IPCA aqui no Brasil, que vai sair amanhã, projeção aí, né? Na verdade, uma alta aí, o acumulado estava em 3,99, a expectativa é que passe para 4,66. Mesmo assim, nós já trouxemos anteriormente a pesquisa do Boletim Focus, mantendo as projeções de Selic, né? A gente teve uma projeção, um aumento um pouquinho em relação ao Boletim Focus, mas a projeção da Selic, que é onde a gente tem um corte de juros aí, provavelmente o mercado imagina uma alta de um corte de 0,5% na próxima reunião, mas está mantida as projeções aí para o final de 23 e para o final de 24, e é isso que importa para o mercado, né, Marcel? Acho que o mercado está olhando mais no longo prazo do que no curto prazo. Tá mais fácil olhar para longo do que para curto. No curto a gente vê vols muito grandiosas, né? Eu acho que o mercado prefere atualmente ficar um pouquinho em cima do muro, visto que para longo se torna um pouco mais seguro. É claro que isso aí vai depender do perfil do investidor, a gente tem os mais arrojados, moderados, conservadores, mas dentro aí da média tá mais fácil acertar para longo do que para curto.
Garuf, mais fácil a gente imaginar aí, então, que o mercado essa semana começa um pouquinho cauteloso, mas esperar mais ao longo da semana, né? Porque hoje, com uma agenda muito fraca, apenas Boletim Focus não é um parâmetro para o mercado tomar uma posição, ainda mais que a gente vai olhar muito lá fora ainda, né? Europa, com decisão do Banco Central Europeu. Então a gente começa a imaginar uma semana, uma segunda-feira vindo de um feriado, né? A semana passada foi praticamente inexistente, com um dia praticamente, né? Porque só terça-feira teve um dia cheio mesmo, né? Então imaginar um pouco, para o investidor um pouco mais de cautela mesmo e observar mais os movimentos e os dados que irão sair ao longo da semana. E sempre a gente tem que observar que, especialmente quando a gente fala de Ibovespa, de índice, né, a gente tem muitas vezes motivadores locais, a gente tem muitas vezes motivadores estrangeiros. Então, tem dias de pregões que não tem nada acontecendo no Brasil, mas lá fora tá bem agitado, então a gente acaba tendo a influência lá de fora, especialmente se tem entrada ou saída de dólar. Então, eu acho que vale a pena a gente acompanhar a abertura às 10h30 do mercado americano à vista, ver o que vai acontecer lá fora, né, como isso reflete aqui. Para quem gosta de operar, por exemplo, o índice futuro e puder acompanhar também o que acontece com o S&P e com o Nasdaq, que são índices 24 horas, né, que funcionam 23 horas por dia. Vale a pena para você tentar criar ali algum viés do dia para extrair alguma coisa, mas o Marco tudo indica que não vai ser um dia de grande amplitude. Imagina um dia relativamente pequeno, mesmo que seja de alta, eu acredito que ainda seja um dia relativamente pequeno de amplitude. Ô Marcel, você que operava esse papel das americanas, trazer uma notícia aqui, que a justiça, as americanas, na verdade, protocolou na Justiça de São Paulo uma petição que deve aí acirrar ainda mais a guerra de versões e acusações em torno das responsabilidades pela fraude contábil de mais de 20 bilhões no balanço da varejista aí, revelada, né? Deste ano, um documento de 34 páginas, que é uma resposta à petição anteriores aí protocolada pelo Bradesco e pelo ex-CEO Miguel Gutierrez, e acusações feitas aí pelo executivo na CPI das Americanas, na petição da varejista, sugere que o banco, né, e o executivo fizeram um conluio para atacá-los aí e apresentar cópias e e-mails obtidos pela investigação interna sobre a fraude que agora, né, não tinha vindo à tona. Papel aí, você teve oportunidade, quando saiu a notícia, em operar Americanas. Você continua olhando isso ou você já pulou fora? Marco, desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de penny stocks, né? É claro que antes desse escândalo todo do papel, né, da companhia Americanas, é claro que eu não operava o papel a R$12, mas quando aconteceu a notícia e já teve aquele leilão estrondoso com queda de, eu acho que, se não me engano, 90% de queda na abertura, coisa desse tipo, né? Nós vimos a centavos o papel, que parece que não vê uma luz no fim do túnel, pelo menos atualmente. A gente vê o papel aí abaixo, mais uma vez, de R$1. Eu deixei um pouquinho de lado o papel quando ele ficou travado no 1,10, 1,15, e agora eu volto a acompanhá-lo, mas apenas para fins de especulação, tá? Eu acredito que para curto, médio e dependente do horizonte de prazo de investimento para trazer otimismo aí por parte do investidor, eu acho que não tem. O papel aí está enferrujado, os 95, sem muita liquidez. A gente vê aqui o gráfico de 5 minutos que eu coloquei, nós encostamos no 87 centavos, tentou retomar aí para R$1, mas eu acho que o cenário e a cena é de filme de terror para a companhia, infelizmente, e não vejo muita solução aí para a companhia se restabelecer e voltar ali para os níveis de preço de R$12, tá? Agora, quem gosta de fazer day trade, quem gosta de especular, quem gosta de operar via book, livro de ofertas, é sim interessante, mas para apenas curtas operações, não para um horizonte de investimento de longo prazo. Marcel, já aproveitando você aqui, quero agradecer a sua participação hoje, tá? Espero ver amanhã aqui. Obrigado pela companhia. Foi um prazer aí ter você por aqui. Vou continuar com o Garuf, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima, Marco. Até. Falamos com o Marcel Martins aqui hoje ao vivo e a cores nos estúdios da BMC Garuf. Esses papéis aí
meio Americanas, papel que é resolvido no tapetão. Não dá para fazer nada, né? Tem que pular fora, fica de fora, né? Ah, não dá, né, Marco? Puxa vida, é difícil. A gente, e ainda com mais notícias saindo sobre o papel, não dá. Eu acho que quando as empresas no Brasil já têm dificuldade de ter performance por todas as dificuldades fiscais que a gente tem, burocracia e tudo mais. Uma que aparece qualquer tipo de escândalo, o ideal é a gente ficar de fora, a não ser que você queira. Isso eu falo muito para quem me segue também. Às vezes dá vontade, né, Marco, de fazer aquela fezinha. Então, se você tem um dinheirinho parado, você quer fazer uma fezinha, você entende mais de mercado do que de loteria? Ok, entendeu? Mas é uma fezinha, não é o teu patrimônio, não são as tuas reservas, não é aquele dinheiro que é importante para você, talvez o dinheirinho que você queira, talvez colocar em alguns cases que você acha que possam ter um upside muito grande. Mas sempre a gente tem que lembrar que de 10 empresas que acontecem o que acontece com Americanas, poucas se salvam, tá? E não necessariamente vão dar um upside tão grande pelo risco que comprou. Então é sempre aquela história, né, Marco? Avaliar o risco e o retorno daquilo que a gente faz, eu não acho que está valendo a pena na Americanas. Pois é, investimento é uma coisa muito complicada, né? As pessoas têm um tabu grande ainda, né? Principalmente no Brasil, né, o Garuf, em relação a colocar o dinheiro na renda variável, né? Enquanto a gente tiver ainda essa questão de renda fixa nos patamares que se encontra hoje, o Brasil ainda tem um dos juros mais elevados do mundo, né? Então não tem jeito, o cara não vai sair da renda fixa para ir para uma renda variável, assim, nem que você prove para ele que ele está tendo alguma grande oportunidade. E essa barreira, ela tende, na verdade, a continuar, porque nós tivemos um momento há um tempo atrás de juros a 2% ao ano, que durou muito pouco tempo, e a gente via muitas pessoas preocupadas em alocar o dinheiro em outro tipo de rentabilidade, né? Eu lembro que na época, eu não sei se você também lembra, garoto, faz pouco tempo, aí 3 anos atrás, num juros que estava numa queda que chegou a bater 2% a Selic, a gente via muitas pessoas perguntando o que eu faço com o meu dinheiro, né? E aí pegou um boom aí de muita gente querendo ir para o mercado financeiro de forma desordenada. E aí entraram em um momento muito inóspito que veio a pandemia, que todo mundo que entrou na Bolsa acabou perdendo naquela época, né? Então, isso dificulta bastante em relação a isso. Aí vem ações um pouco mais complicadas, né? Como a gente está tendo agora em Americanas, outro tipo de ação que realmente acaba fragilizando e machucando o bolso do investidor. A gente vai criando mais barreiras ainda para que novos entrantes acabam vindo no mercado financeiro. Aí vem uma recessão, para o país um pouco mais parado, falta dinheiro para as pessoas investirem, né? Então, esse ciclo negativo acaba comprometendo muita coisa boa que se tem no mercado financeiro, concorda? E no fim, durante essas épocas, né, Marco, a gente viu, por exemplo, venderem fundo imobiliário como renda fixa. Então você vê o mercado exagerar um pouco em certas coisas, né? E tentar criar ali produtos e inventar alguma coisa ali criativa para o dinheiro não sair da renda fixa, talvez ir para a poupança, porque muita gente nem sequer considera colocar em bolsa, né? A gente viu um movimento muito grande de pessoas, por exemplo, indo para fundo imobiliário e descobrindo que não é renda fixa, que você está ali cotizado de alguma maneira, você tem uma cotação, né? Então, o sobe e desce, é tudo que a gente sabe que acontece. Então, eu acho que a recomendação que eu deixo, inclusive, para o investidor, tá? E para o trader também, que deve investir, todo mundo deveria ser investidor, nem todo mundo deveria ser trader, mas todo mundo deveria ser investidor. Se você vai investir, invista em algo que você conheça. Eu acho que isso é super importante, conhecer um pouco o que é o produto que você está investindo, o que é a empresa, o que ela faz, o fundo imobiliário, do que se trata, né? Porque sempre tem no meio de frutas ali maduras e boas, até potenciais coisas legais, naquela cesta vai ter alguma coisa podre no meio do caminho, e se você não conhece o suficiente, você vai acabar pegando. E na dúvida também, né, Marco, diversifique. A gente não precisa ser expert nas coisas. Quando a gente já diversifica um pouco os nossos investimentos, a gente já reduz bastante risco, não sistêmico, mas reduz os riscos ali individuais de qualquer investimento que a gente faça. Pela sua presença, participação hoje, viu? Espero você na próxima semana. Tenha uma ótima semana, bom pregão. E qualquer coisa a gente está se falando aí, tá? Para nós. Um abraço. Obrigado e um abraço. Estivemos aqui agora falando com o Eduardo Garuf, trazendo aí
bastante informação de mercado financeiro dessa segunda-feira, dia 11 de setembro, dia em que as bolsas operam em alta. Lá fora a gente tem a maioria das bolsas, tanto na Europa quanto as bolsas americanas, operando no positivo. A gente tem a nossa bolsa abrindo com uma leve alta aqui, né? Uma alta de quase 0,5%, o dólar operando em queda. Dia que nós tivemos aqui o Boletim Focus, tradicional Boletim Focus segunda-feira, mostrando aí as projeções de câmbio um pouquinho mais elevada. O IPCA, que vai sair amanhã aqui, vai ser super importante, como sempre, né? Dando uma continuidade aqui. Quais serão os planos do Banco Central brasileiro em relação ao corte de juros? Acho que talvez tirou um pouco o ânimo de quem imaginava que poderia haver 0,75. Eu, particularmente, nunca acreditei em 0,75, sempre fui mais cadenciado em 0,5%. Parece que o IPCA, os dados de inflação que nós tivemos no Boletim Focus, vem justificando aí uma queda dos juros brasileiro mais cadenciada, um pouco mais contida, mas o que importa é que no final do período aí para 23, continua na projeção ainda de 11,75, ano que vem, 2024,